E se eu te dissesse que Luffy não é o escolhido de One Piece? É sério, ao que parece o autor jogou seu protagonista para escanteio quando por fim nos revela quem é o outro soberano do mar, além de Poseidon. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês dois, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Sim, parece que o outro soberano do mar não é Luffy, e sim Loki. Mas o que isso adiciona à trama e o que nos revela do futuro da série? E olha, já vou falar de cara, revela muito sobre o futuro, mas também sobre o passado. Pois é, assista esse vídeo até o final, porque tem umas conexões muito interessantes sobre Loki ser um soberano profetizado. E isso vai explodir sua cabeça com diversas teorias que vão brotar aí. Se você é novo no canal, assiste o vídeo devagarinho. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora, se você é da pior geração, é bala de canhão, é cabuçaria no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os dois reais, verdadeiros soberanos do mar. Então vamos lá, meus amigos. Viajando um pouco na linha do tempo da série, há 25 anos atrás, tivemos a profecia dita pelos reis do mar. Eles dizem: o nascimento está próximo, nosso soberano logo nascerá, e outro em um mar distante. As baleias estão radiantes de expectativa pelo dia em que os dois soberanos se encontrarão novamente. Esperamos tanto tempo, está quase aqui e certamente tudo correrá bem desta vez. Faltam apenas 10 anos para o nascimento, mais 15 para crescer. E assim galera, notem uma coisa muito interessante aqui na fala dos reis do mar durante essa profecia. O Oda, ele cria uma ambiguidade proposital no texto quando ele fala do nascimento apenas de Shirahoshi. E como ele conecta diretamente a fala sobre um outro no mar distante, se cria a sensação de que o outro soberano também vai nascer em um mar distante, mas não. O soberano do mar distante, em última análise, surge muito mais como uma parte retórica do texto do Rei do Mar, que diz apenas que Shirahoshi vai nascer dali a 10 anos. E sobre o outro soberano, eles apenas falam que, bom, o outro está em um mar distante. E com isso, temos algo incrível, de que a mítica é quebrada sobre Luffy se tornar o outro soberano ao lado de Shirahoshi. Sabemos que Shirahoshi é um dos dois. Muitos teorizam sim que Luffy é o outro por tudo que ele representa. Nika, Joy Boy, futuro rei dos piratas, mas com as atuais revelações eu não acho que seja o Luffy, pelo menos não nesse momento, já que o Luffy e Shirahoshi já se encontraram e Luffy não é de sangue real. Então quem é o outro soberano? Loki, príncipe de Elbaf. Inclusive a fala da profecia sobre as baleias cantando em antecipação, eu creio que não é apenas sobre Laboon e suas companheiras separadas pela Red Line, e sim pela estranha árvore baleia nas costas de Zunisha. Uma árvore misteriosa e que é bem pouco comentada. E por que as baleias que cantam em antecipação seria representada por essa árvore? Porque certamente temos um outro par dessa baleia nas costas de outro elefante, aquele que vaga pelas névoas do Triângulo de Florian e ficou popularmente conhecido como o monstro de Thriller Bark. Se você não conhece essa teoria super famosa, tá bom? Tem vídeo aqui no canal, mas eu acredito piamente que as sombras de Thriller Bark que aparecem ao final do arco é na verdade um outro elefante. Se você olhar os recortes, batem certinhos com um elefante aparecendo ali como silhueta. E é bem interessante, né? E o que reforça mais essa ideia? O Zunisha, ele é inspirado na obra, num quadro muito famoso chamado Os Elefantes de Salvador Dalí. Visualmente já tínhamos essa conexão por conta das pernonas do elefante, mas o Oda ele fala mais disso no SBS 83 quando revela a raça de Zunisha, Naitamie Norida, que basicamente é uma palavra em japonês invertida, lida ao contrário. Quando se lê Dari no e Mitai significa parece uma pintura de Dalí. Essa é a raça de Zunisha. Quando olhamos um pouquinho para o quadro, os elefantes de Salvador Dalí, eles apresentam um simbolismo complexo, uma reflexão bem profunda sobre a dualidade da existência. As pernas longas e finas transformam os elefantes de Dalí em uma subversão dos símbolos de poder, temas tão centrais do mundo de One Piece com o governo mundial, e acaba até sendo evidenciado que até as criaturas mais fortes podem se apoiar em fundamentos instáveis, como quem sabe linhas invisíveis do destino,
a vontade herdada. A parte mais legal desse quadro é ver um homem e uma mulher, pequeninos, quase apagados pela imensidão dos dois colossos, mas que caminham de braços estendidos para se encontrarem, como se esse momento fosse tão aguardado, fosse um momento de reencontro. Então em One Piece temos a árvore baleia nas costas dos elefantes e certamente os dois soberanos profetizados são as figuras representadas nesse quadro. Se lembrem do mural Harley. Primeiro mundo, eles jamais se encontrarão. Segundo mundo, eles jamais se encontrarão. Terceiro mundo, o sol retorna, traz uma nova manhã e eles certamente se encontrarão. Percebam uma coisa aqui que, olha só, até me arrepiei aqui. Romance Dawn parece ser literal. Pode ser o romance do amanhecer dos dois soberanos que vão guiar o mundo para um novo amanhecer. Agora falando de conexões, temos muitas, né? Que é até difícil listar, convenhamos. Na Ilha dos Homens Peixes temos a árvore Eva, que leva a luz do sol. Em Elbaf, a árvore Adão, o lugar onde o próprio sol morreu. Ambas as ilhas têm o sol como foco. Ambos, Loki e Shirahoshi, são de linhagem real. Príncipe e princesa, ambos acabarão destruindo o mundo de alguma forma. Loki quer ser o deus do sol para destruí-lo, enquanto Shirahoshi é temida por possuir o poder de Poseidon, capaz também de destruir o mundo. Ambos tiveram algum tipo de situação relacionada a um casamento que deu errado. O pedido de casamento de Loki para Lola, rejeitado, e os pedidos de casamentos rejeitados de Vanderdecken para Shirahoshi. Além disso, ambos são gigantescos. O Oda não escolheu esse visual da Shirahoshi por nada, galera. Ela é enorme e não é por acaso, é para combinar com o Loki. Inclusive o próprio visual do Loki, bem, não se desenha alguém com um visual tão insano, a não ser que seja para algo maior nessa série. E bem, essa ideia dos dois serem os soberanos, para mim ganhou muito mais força com Moça, né? E mais recentemente ao descobrirmos que Harold tinha linhas estreitas diretas com a Ilha dos Homens Peixes. O que sabemos sobre Moça? Amigo, confidente de Loki. Moça tem um jeito de falar muito suave, tímido, que combina bastante com o Shirahoshi. Moça não gosta que gritem com ele. E também faz muito sentido porque se parece com Shirahoshi. Sabemos também que Moça passou por um incidente traumático causado por terceiros. E o Loki diz que, por conta disso, teria transformado aquele lugar em ruínas e massacrado todos eles. Isso combina muito com Shirahoshi em diversos pontos da sua história. Desde Otohime sendo morta até a história de Vanderdecken. Mas também temos o evento bem recente que foi a Reverie, que inclusive aconteceu há poucos dias dessa conversa de Moça e Loki. Eu acredito que aquele lugar seja Mary Joyce e que o Loki esteja se referindo aos dragões celestiais. O que faria sentido considerando o quão mal Shirahoshi foi tratada durante a Reverie. Basicamente tudo o que sabemos sobre Moça se encaixa perfeitamente com Shirahoshi. Aliás, seu apelido, Moça, significa cabeludo, peludo, e era como Roger chamou Shirahoshi antes do seu nascimento e como Harold, mais uma vez, também chamou durante sua conversa com Netuno. Moça Moça, a filha do Rei dos Homens Peixes. Inclusive nessa conversa do Harold e do Netuno, eles até flertam já com a possibilidade de um casamento arranjado entre Loki e Shirahoshi. Então uma pergunta que pode acabar brotando aqui sobre Moça é o Dendemushi, né, que geralmente representa a aparência de quem está falando. E o Dendemushi de Moça na posse de Loki parece um velho de barba grande. Isso até pode se conectar com o Netuno. Não dá para descartar que o Netuno não seja Moça. Afinal, ele já reconhece que o Loki não é problemático e pode ter feito uma companhia para o garoto, né? Mas o visual aqui do Dendemushi também pode ser explicado simplesmente pela existência do Dendemushi do frio. E o que vemos ali, na verdade, é um casaco cobrindo a real forma do aparelho usado por Shirahoshi. Então todas essas evidências apontam sim para a Moça como sendo Shirahoshi, tá? Na linha temporal, sabemos que Shirahoshi ficou aprisionado em sua torre, isolada do mundo por uma década inteira. Loki ficou acorrentado numa árvore por 6 anos, que é quando o Shanks o capturou. Loki diz que nunca conheceu Moça pessoalmente. Então, como ele teria um Dendemushi de alguém aleatório? Acaba sendo um mistério,
como ele conseguiu a posse de um Dendemushi de alguém que ele nunca viu. E é bem possível que isso veio como parte das tentativas de fortalecer os laços com outras nações. Harald acabou deixando um Dendemushi conectado de Elbaf com a família real quando visitou a Ilha dos Homens Peixes. E ambos os Dendemushi acabaram esquecidos até que talvez uma Shirahoshi solitária e prisioneira da sua própria torre descobriu isso no castelo, onde acabou se aproximando e fazendo uma amizade. Ela nunca revelou seu nome verdadeiro porque, bem, é uma princesa sereia e ela pode ter captado justamente a frequência de Loki. E ambos viraram amigos e confidentes sem nunca terem se encontrado. Uma amarra do destino unido por uma profecia há muito tempo entoada. E sabemos que o Loki ele assume essa fachada de vilão maligno, né, que só se importa com a violência, e há um motivo por trás disso. É dito que todos os gigantes desejam ser como Nika, começando com o próprio Road na introdução de Elbaf. Eu acredito que o mesmo se aplica ao Loki. Mesmo quando criança, o Loki provavelmente escutou histórias sobre Nika e queria ser como ele. Mas aqui está o problema, os gigantes não sabem que tipo de deus Nika é. Diferentes gigantes têm crenças diferentes sobre o Deus Sol. Um é o Deus da destruição, o outro o Deus da libertação. E Loki sente que precisa se tornar Nika o Deus da destruição. E honestamente, quem o culparia? Ele foi chamado de príncipe amaldiçoado desde o seu nascimento. Tudo que ele toca queima. Toda a sua existência é amaldiçoada, ele não deveria existir segundo essas pessoas e é por isso que ele quer destruir o mundo. Não porque ele seja um vilão sem fundamento que ama a violência, mas porque somente a destruição permite a reconstrução. E eu realmente acredito que por debaixo dessa aparência rude, o Loki deseja uma vida de paz e liberdade, sem ser marcado e limitado por títulos e superstições. E bom, acredito que o verdadeiro Deus Sol, Luffy, libertará esse príncipe amaldiçoado e lhe devolverá uma vida livre de julgamentos, marcas e fardos de superstições. Loki finalmente poderá viver a vida do jeito que sempre quis. E aqui eu acho que entra a melhor parte, inclusive, né? Otohime, mãe da Shirahoshi, nos conta sobre uma lenda de alguém que guiaria Poseidon. E quando ela fala isso, vemos a silhueta muito possivelmente de Joy Boy original. Sim, eu acredito que o príncipe Loki e a princesa Shirahoshi sejam os dois soberanos. E Joy Boy, aquele que os liberta e depois os guia. Loki vai entender que o mundo precisa ser reconstruído. E isso só é possível graças a Joy Boy. Nika, o deus da libertação. Vemos como o Loki estava furioso ali com Moça por ser fraco. Então o Loki certamente vai acabar ajudando Poseidon também a usar o seu poder. Outro motivo para essa teoria, galera, é o papel do Loki na mitologia nórdica durante o Ragnarok. Na mitologia nórdica, o Loki ele é o pai da Jormungandr, que é a serpente marinha gigante que vive no oceano e que envolve o mundo inteiro. Assim como a Redline, que curiosamente é chamada de serpente banhada de sangue. E os eventos catastróficos que acontecem durante o Ragnarok se iniciam quando essa serpente desperta. Isso inclusive lembra bastante o que também? Os reis do mar comandados por Shirahoshi, que são serpentes marinhas basicamente. Criaturas enormes ligadas a uma profecia sobre a mudança do mundo. Os olhos de Loki podem indicar que seu ancestral possa ser o progenitor de todos os reis do mar. E Poseidon era sua esposa no passado, aquela que guiava essas serpentes marinhas. Olha que conexão interessante, né? Também existe um mito de que Loki capitaneia um navio chamado Naglfar durante o Ragnarok, transportando gigantes pelo mar para provocar o fim do velho mundo e o início de um novo. E isso me lembra muito a Arca Noa, um navio gigante que deveria levar os homens peixes à superfície. E bem, King Brox queria nos seus planos para derrubar Musamá e o governo mundial, os gigantes da Galeila, ao qual Loki possivelmente vai ter o poder de despertar, reunir e consertar a Arca Noa. E juntos navegarão pelas ondas colossais causadas pelo movimento de 1000 reis do mar. Então eu acredito que Oda, sim, ele vai conectar Loki de Elbaf tanto aos reis do mar quanto ao navio Noa e à própria Poseidon. Assim como Loki nórdico está ligado diretamente a um monstro marinho e também a um navio que ameaça o fim do mundo. Se isto for verdade, nosso Loki poderia ser quem
ajudaria Shirahoshi a guiar Noa em direção ao Sol. E o encontro deles poderia ser o que finalmente quebra o ciclo de opressão do mundo e traria uma mudança real. E como diz o mural do terceiro mundo, bom, eles finalmente se encontrarão. Esse é o real significado de Romance Down. Muito legal isso aí, né, galera? Poxa, eu gostei bastante. É o tipo de ideia e teoria que, sei lá, se o Oda falar não, é o Luffy mesmo, eu ainda gosto mais dessa versão. É aquele tipo de teoria que a gente cria e curte e gosta. E eu particularmente acho isso muito legal. As dicas deixadas por Oda aqui por Moça, conectada a Shirahoshi. Claro, ainda pode ser o Netuno. Não dá pra descartar de ser o Netuno falando ali com o Loki, ajudando e tal. Mas eu gosto muito dessa conexão e de que os dois, quando se encontrarem, vão acabar se apaixonando. E mais à frente acaba rolando aí esse casamento entre Poseidon e Loki, que tem uns mistérios ainda, né? O seu olho, quem que eram os seus ancestrais, a Galeila. Eu acho que combina muito bem para ele ser o soberano do mar. E Nika é a borracha que une tudo, não é nem a cola, né? Aquele que vai guiar Poseidon no uso correto dos seus poderes, porque se lembrem, Roger chegou cedo demais. Poseidon é necessário para o que quer que tenha na última ilha, para o uso do tesouro One Piece. E com os dois soberanos, bom, o terceiro mural vai estar completo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se conseguiu fazer alguma teoria legal, deixa aqui nos comentários. Quero saber o que vocês pensam e deixa o like no vídeo. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.